A paz do Senhor, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do UmaCast, o podcast da Umadem, a União das Mocidades da Assembleia de Deus aqui de Mauá. Hoje, no episódio super especial, nós vamos falar sobre o primeiro livro do nosso clube de leitura. Então, se você está ligado nas nossas redes sociais, tudo que está acontecendo, você pode acompanhar que rolou já a leitura do primeiro livro, que foi O Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo. Foi um tempo super edificante, super gostoso, a gente aprendeu muito. E hoje a gente trouxe duas pessoas que participaram dessa primeira fase do Clube do Livro para discutir aqui com a gente um pouco sobre o livro, o que a gente pode aprender, tirar de ensinamentos dessa leitura. Então vai ser um episódio muito especial. Comigo aqui para ajudar, a gente tem a Luana. Paz do Senhor, Umadem. Luana, que é líder do projeto do Clube do Livro, então prazer e uma honra enorme estar aqui com ela. E o grande, magnífico Rubens. Paz do Senhor, pessoal. E como convidados do Clube do Livro, a gente tem duas pessoas super especiais. A gente tá aqui hoje no Multiverso Nick. Temos aqui Nick, Nicolas e Nicole. Então, se apresente, por favor, Nicolas. Oi, gente, tudo bem? Me chamo Nicolas, sou líder aqui na congregação da Torre e é um prazer imenso estar aqui com vocês. Amém. E a Nicole? Pai Senhor, Umadem, aqui quem fala é a Nicole e eu sou do Jardim Esperança e é uma honra estar aqui podendo falar um pouquinho mais sobre esse livro super edificante. E pra gente começar, eu amei a leitura, amei o livro, fui super impactado. E a capa do livro, o título do livro já é muito provocante, né? O Deus que Destrói Sonhos. Para uma sociedade que a gente vive, né? Que leva tanto essa busca pelos nossos sonhos, pelos nossos desejos, dá de cara com um título que diz: esse Deus, ele destrói seus sonhos, é super impactante. Então acho que a primeira pergunta, assim, já pra gente iniciar, qual que foi a sensação que vocês tiveram, o impacto inicial, assim, já de ver o título do livro? E o que vocês imaginaram que seria a leitura? Como que isso provocou vocês? Primeiras damas. Opa! Esse livro eu li porque eu ganhei ele de presente de uma pessoa extremamente especial. E na época, Deus ele tinha destruído alguns sonhos meus. E eu não tinha levado para esse lado, né? Entender, Deus destrói os seus sonhos. E aí, eu recebi esse livro bem nesse momento da minha vida. Quando eu li o título, dei de cara com o título. Poxa, tive meus sonhos destruídos por Deus. O que isso significa? Então, a primeira impressão que eu tive foi a curiosidade. Querer entender por quê. Principalmente porque a gente tá tão acostumado a ouvir: volte a sonhar, volte a sonhar. Quando a gente escuta Deus destrói os sonhos. E a primeira impressão, acho que com certeza foi a curiosidade acerca do porquê que isso acontece, né? Na primeira vez que eu li o livro, eu confesso que eu fiquei interessada nesse livro, principalmente por causa dos stories da Luana, que ela tinha postado um monte de frase, e eu fiquei, nossa, esse livro parece sensacional. E eu tinha acabado de passar por um momento muito punk da minha vida, e eu fiquei, Jesus, eu preciso entender o porquê o Senhor destrói certos sonhos. E foi só lapada em cima de lapada. E quando eu reli com o Clube do Livro, eu senti Deus falando e ministrando o meu coração. E eu acho que o Deus que destrói sonhos é algo que merece ser falado tanto como o Deus que realiza sonhos. Porque a gente tem o Deus Todo-Poderoso que controla o universo. E a gente tem que entender que tudo está nas mãos dele. E muitas vezes a gente só fala a parte boa, sem considerar a outra parte. O primeiro contato que eu tive com esse livro foi através da minha esposa, irmã Natália. Inclusive, já quero deixar aqui um beijo para ela, né? E ela me indicou, né, a leitura desse livro. Ela tinha acabado de ler esse livro. Em seguida, né, a Umadem apresentou, né, esse livro como o primeiro livro aí do clube de leitura. E o título dele já me intrigou bastante quando eu vi, porque é curioso, né? Você sempre escutou coisas positivas, vamos dizer assim, sobre Deus.
E destrói é uma palavra muito pesada, né? Tem uma carga meio que negativa, muito forte, assim, e você fica meio, como assim? Né? Mas assim que você lê e entende o conteúdo do livro, de fato, né, se abre uma visão. Né? Você vê que, realmente, Deus ele pode destruir sonhos. Mas quando nós estamos ali aprofundados, lendo todo o assunto do tema do livro, né, nós entendemos, né, o porquê que Deus destrói os nossos sonhos. Assim, o meu primeiro contato com o livro também foi por meio da Luana, que ela apresentou esse livro numa reunião. E aí eu fiquei muito intrigado, falei, nossa, será que é bom, será que não é? E aí acabou que ela me emprestou esse livro, né? E aí, em 2 dias, assim, eu li o livro inteiro. É um livro muito confrontante, como vocês comentaram. E é um livro que fez eu reconhecer e abrir a minha cabeça para entender um pouco mais da soberania de Deus. Que ele é Deus, ele é todo poderoso, ele sabe de todas as coisas. Ele sabe que o não hoje, muitas vezes é um livramento amanhã. E ele tem ciência de todas as coisas. E o livro apresenta ele como soberano, como de fato ele é. E mostra que, como eu posso dizer, que vai contra muitas teologias hoje apresentadas, né? Que o livro comenta como a teologia da Xuxa, ou a teologia Good Vibes, que é a teologia sabor de mel e muitas outras, né? Até abrindo parênteses depois, se vocês quiserem comentar um pouco sobre essas teologias, que eu acho que é muito importante, né? Pra gente entender um pouco mais. Ele é um livro que trata sobre a soberania de Deus e que ele sabe de todas as coisas. Incrível, incrível. E já falando um pouco dessas teologias, né? O livro foi escrito inicialmente como uma crítica ao que o próprio Bibo chama de teologia 2.0, ou a nova teologia da prosperidade, que é a teologia da prosperidade emocional, onde você tira aquela ênfase do Deus vingativo, então, que te viu passar na prova e não te ajudou, para um Deus que tá super engajado e empenhado nos seus objetivos sentimentais, profissionais. Então, é um Deus coach. E ele escreve esse livro como uma resposta a essa teologia coach. E aí, já no primeiro capítulo, a gente tem um embate do que ele chama de teologia da Xuxa. Então, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, porque eu tenho fé nesse Deus, é só eu pedir que ele vai me dar. E é claro que ele vai me dar, porque eu sou uma pessoa tão boa, né? E aí eu tirei aqui uma citação que ele faz muito boa. Então, abrindo aspas aqui. Nossa paixão pela vida e pela realização e nosso desejo de lutar por um alvo ousado foram essencialmente criados em nós por Deus. O que mudou depois da queda é a direção desse impulso. Quando desligado de seu objetivo certo, a glória de Deus e o bem do nosso próximo, nosso amor fica focado em si mesmo. Nossas paixões santas ficam viciadas, nos afastando dos passos de Deus e nos afastando uns dos outros. Então, eu queria entender para vocês como que vocês viram essa perspectiva de teologia da Xuxa, como que vocês entendem esse novo movimento de teologia coaching, aquela teologia olha, Deus tá aqui sempre por você, você é o centro de Deus, sabe? Deus é mais um consultor financeiro do que um pai ou um justo juiz que reina e é soberano sobre as nossas vidas. Olha, eu acho que isso tudo que o Bibo escreveu quebra tudo que a gente acredita hoje. Porque se você olha nas ruas, tá escrito: Deus pode mudar sua vida e realizar os seus sonhos. Não é tipo, Deus pode destruir os seus sonhos para que você viva os deles. E uma coisa que eu gosto muito nesse primeiro momento é que ele fala que toda essa teologia good vibes da Xuxa, isso e aquilo, nos leva a crer que as nossas necessidades são mais importantes do que a missão de Deus. E não é isso que Jesus quer pra gente. Quando ele veio ao mundo, ele fala que quem quiser seguir a ele tem que tomar a cruz e seguir a ele. E aí agora a gente apresenta uma teologia onde tudo que a gente quer, a gente recebe. Como se o nosso ego fosse superior à vontade soberana de Deus. E eu gosto do jeito que Bibo pega e fala:
você tem que ansiar as coisas do alto e buscar as coisas de Deus, não buscar simplesmente um desejo seu, porque Deus não é um mordomo. Deus é o criador do universo que tem planos muito maiores e melhores para sua vida. Principalmente o que esse livro nos mostra, pelo menos particularmente a mim, é que nós somos como filhos mimados, né? Temos bem claro, né, que Deus é pai e nós somos filhos, né? Só que esse livro mostra que tipo de filho nós somos, né? Somos aqueles mimados, né, que tudo que querem pede pro pai, e quer e tem que dar, e faz pirra, e faz aquilo, né? Cada um se comporta de uma forma diferente, achando que Deus tem a obrigação de nos conceder as coisas, de nos fazer alcançar os nossos sonhos, aquilo que nós planejamos para nós. E mostra também, às vezes, a hipocrisia que passa desapercebido da nossa visão, né? Porque muitas das vezes nós falamos na igreja que a vontade de Deus prevaleça, né? Que os sonhos de Deus são maiores que os nossos, e no cotidiano, na verdade, tudo que nós desejamos, nós queremos que aconteça, né? Colocamos nossos sonhos aos pés de Deus, mas esperando que aquilo aconteça, que Deus vai fazer, e né, às vezes não é assim, né? A vontade de Deus é o que prevalece, e a vontade de Deus é sempre boa, é sempre a melhor para nós. O que acontece hoje em dia é que a gente não tem mais focado em nos tornar imagem e semelhança de Deus. Parece que o nosso foco virou tornar Deus a nossa imagem e semelhança. O nosso coração é uma fábrica de sonhos, a gente todo dia está sonhando algo novo, algo diferente, é o que a gente deseja, viver algo novo todos os dias. Só que a gente esquece de que a vida, o Bíblia até diz isso no livro, a vida ela só encontra sentido na realização de um sonho se este sonho vai contemplar a glória de Deus. As pessoas pegam alguns versículos isolados da Bíblia para tentar frisar essa ideia de que Deus vai realizar acima de tudo e qualquer coisa, Ele vai realizar o desejo do seu coração. Provérbio 16:3 é um exemplo perfeito. Consagre ao Senhor tudo que você faz, seus planos serão bem-sucedidos. Só que as pessoas esquecem que tem o versículo 1 e o versículo 2 que diz: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Eu acho que é esse foco que a gente perdeu. A ideia de ter Deus como soberano acima dos meus sonhos, acima das minhas vontades, e tentar desconstruir essa imagem de Deus, a nossa imagem e semelhança que a gente criou, porque na verdade as nossas necessidades elas não importam. Ele é Senhor, Ele é Rei, e isso basta, é isso que importa. Assim, vocês falaram tudo, e o Bíblia faz essa reflexão, né? Que nós buscamos para que Ele realize os nossos sonhos. E aí ele faz uma provocação no final, ele fala assim: será que estamos realmente dispostos a permanecer aos pés da cruz na alegria e na tristeza? E como você disse, Luana, tem outro comentário que ele fala assim: a reflexão central deste livro é apontar para a necessidade de reconhecer o senhorio de Cristo em nossa vida e entender que somos escravos submetidos a uma missão que afeta tudo o que somos e fazemos. E pegando essa parte que o Rubens falou de escravos, pro nosso ouvido moderno, principalmente pro nosso ouvido brasileiro, a palavra escravo é uma palavra muito custosa, muito cara, né? País que viveu mais de 300 anos em escravidão. Quando a gente escuta isso, lê isso, né? Somos escravos de Cristo, a gente entra num conflito, assim, principalmente porque a nossa ideia de escravidão vai diretamente contrária à nossa ideia de liberdade. Então, se eu sou escravo, eu não sou livre. Mas aí a Bíblia vem e diz que em Cristo nós temos liberdade, nós somos livres. E aí a nossa cabeça entra numa paranoia, né? A gente vê, meu Deus, a Bíblia tá em contradição, que paradoxo é esse? E aí eu lembro que o Nicolas fez um comentário que, sério, assim,
eu fiquei sem dormir naquela noite, pensando assim a noite inteira sobre o comentário. Então, Nicolas, você pode falar pra gente um pouco sobre essa ideia de escravidão na Bíblia e como que isso se aplica até mesmo a Jesus? Gente, que responsabilidade. Não, gente, vou até criar aqui uma pequena introdução, né, de como que, né, isso chegou a mim, como que eu entrei nessa reflexão, porque aconteceram várias coincidências e eu acredito que tudo tem a ver com o plano de Deus, né? Mais ou menos nessa época aí, eu estava estudando realmente sobre, né, essa questão de servidão, que às vezes acontece, assim, um assunto me chama a atenção e vamos entender isso aqui, né? Que é sempre bom a gente buscar, né, entender as coisas da palavra de Deus. Lá do curso de teologia, lá da sede, né, inclusive meu professor, pastor Alexandre, né, na época a gente estava estudando a língua grega do Novo Testamento, né, que é o grego koiné. E aí, no momento na aula, ele falou sobre a palavra servo, onde você vai encontrar duas palavras do grego que pode ser traduzida para servo em português, que é a palavra doulos, que inclusive é citada, né, no livro, e a palavra diákonos, né, diákonos, que é de onde de onde vem, né, a palavra diácono, né, que nós conhecemos, né, e elas são traduzidas por servo, mas há uma diferença, né, grande assim entre uma e outra, né, no sentido da palavra. Doulos é o escravo em si, é aquele servo, aquele escravo do jeito que nós conhecemos. E o diáconos é aquele que presta serviço, né? Aquele que gentilmente se oferece a prestar um serviço, assim como os diáconos na nossa igreja, né? Diáconos e cooperadores servem nas nossas congregações. E tudo isso estava acontecendo, né, nesse mesmo período em que eu coincidentemente estava estudando sobre a servidão dentro da Bíblia, quando apareceu esse trecho no livro, né? E tudo para mim era plano de Deus, né? Para que eu entendesse ali. E da mesma forma que foi impactante para você, gente, para mim também foi algo chocante. Inclusive na sala de aula lá da Faetade foi da mesma forma, né? Muitos choraram, muitos entenderam ali a profundidade, né, do sentido dessa palavra. Porque o que acontece? Nós vemos Paulo falando que ele era servo de Deus, ele se apresenta como servo do Senhor, né? Porém, se espera que no original esteja a palavra diáconos, né? Ele buscou servir ao Senhor, ele escolheu servir ao Senhor, ele presta serviço ao Senhor. Só que no original nós não vamos encontrar essa palavra, e sim doulos. Ele se classifica como escravo do Senhor. Mas isso por quê? Porque naquela época, aquele servo, aquele escravo que tinha orgulho do seu servo, né, que escolhia de boa vontade continuar servindo, né, o seu senhor, melhor dizendo, né, o seu senhor, ele dizia com muito orgulho que ele era escravo, né, daquele senhor. Né? A escravidão, inclusive, funcionava diferente nessa época, tá, gente? Normalmente era por questão de alguma dívida que não se podia pagar. Não era nenhum tráfico humano nem nada. E então a pessoa, como devia muito a outra pessoa, ela escolhia servir. Escolhia não, né? Era obrigada a servir, né, para pagar a sua dívida. Só que aí, passado um período de tempo, quitada essa dívida, a pessoa podia escolher se ela continuaria servindo ou seria livre. E alguns continuavam servindo, porque o seu senhor era muito bom, né? Às vezes proporcionava uma vida melhor do que a que ele tinha antes de ser escravo, né? Então ele escolhia e dizia com muito orgulho que ele era escravo, era doulos. E assim somos nós também, né? Nós não só prestamos serviços, né? Nós escolhemos a Deus porque Ele nos escolheu, né? Somos escravos de Deus, com muito orgulho, escravos do Senhor. Né? Abdicamos dessa tal liberdade que talvez o mundo tenta nos oferecer, mas sabemos que a verdadeira liberdade está em servir ao Senhor, ser escravo do Senhor. Então, foi isso que mais me impactou, inclusive, né? Eu estudando ali, e aí você consegue entender, né,
profundidade do que é servir ao Senhor, né? Do que é estar debaixo da vontade do Senhor, né? E é maravilhoso, irmãos, o tamanho do amor que Deus tem por nós e o quão isso nos alcança e nos forma e nos proporciona experiências maravilhosas. Eu gosto de imaginar quando Paulo fala que ele é escravo de Cristo, ele dizendo exatamente isso, né? Que vida eu tenho longe de Cristo? Pra onde? É Pedro falando, né? Pra onde que eu vou? Então, que vida eu tenho fora de Cristo? Eu amo e eu escolhi servir esse Cristo porque a vida que eu tenho nele é muito maior e muito melhor do que qualquer coisa que eu tinha antes dele. Ainda um pouco pra gente fechar nessa primeira parte, uma coisa que mexe muito também comigo, a gente conseguiu transformar um mandamento sagrado em quase um lema do orgulho, que é: ame o próximo como a si mesmo. E a gente tem essa ideia, eu já ouvi assim em diversas vezes, em diversos lugares: mas como que eu posso amar o próximo se eu não amo a mim mesmo? E aí a pessoa segue com a lista de coisas do que ela entende que é amar a si mesmo. Então, se eu não me priorizo, se eu não penso primeiro nos meus desejos, se eu não cuido de mim primeiro, como que eu posso cuidar de alguém? Sabe, essa ideia de que amar a si mesmo é se colocar como prioridade. E eu acho que assim, não existe mais nada tão distante do real significado de amar o próximo como a si mesmo do que isso. Tem uma frase de um pastor que eu gosto muito, assim, uma frase que me marca muito, que é: o real significado de amar o próximo é fazer para o próximo o que Cristo fez por você. Porque o maior sinal de amor próprio é aceitar a Cristo na sua vida e aceitar tudo que ele te oferece. Então, o que é amar o próximo? É a gente perdoar o próximo porque a gente entende que a gente foi perdoado. É estender a mão pro próximo porque a gente entende que Deus estendeu a sua mão pra gente. Amar o próximo é refletir na sua relação com o próximo o que Deus fez com você. Refletir a sua relação com Deus com o próximo. Então a gente tem essa ideia de que amar a si mesmo é se colocar como prioridade, o que é algo totalmente contrário à Bíblia, né? E dói aos nossos ouvidos, coça o nosso ouvido, né? Porque a gente pode dizer que a gente vive numa teologia dessa era, que é a teologia que se coloca no altar, né? Então, você é o centro, você é o foco, se priorize, pense nas suas prioridades, a sua vida, você. E aí chega a Bíblia e fala: considere os outros sempre superiores a você. E a gente vê Jesus com uma toalha no ombro, lavando os pés dos discípulos. Então, uma coisa que eu gosto muito dessa primeira parte, desse primeiro capítulo, é resgatar essa ideia de que amar a si mesmo é aceitar o que Cristo tem pra você, e amar o próximo é fazer para o próximo o que Cristo já fez por você. Sempre que a gente ora, a gente tem a tradição de orar e terminar a oração falando: em nome de Jesus, amém. E o que significa em nome, né? Por exemplo, pra galera que me conhece um pouco mais íntima, sabe que eu odeio tomate. Eu não suporto tomate, acho que é um dos debates que eu vou ter com Deus lá no céu. Falar: Senhor, tomate? Não consigo. Então assim, imagine que algum de vocês é dono de uma vendinha, né? De uma vendinha. E aí chega alguém lá e fala: eu vim buscar 1 quilo de tomate aqui, é pro Ian. E ele falou que você pode pôr na conta dele aí que depois ele paga. Qualquer um de vocês que for dono dessa vendinha vai suspeitar na hora. Falar: como assim? O Ian nunca comprou tomate na vida, ele odeia tomate. Como que alguém em nome do Ian vai vir comprar 1 quilo de tomate? E a mesma ideia é nas nossas orações, em nome de Jesus. Quando a gente faz esse tipo de oração, essa oração chega no céu e aí tá lá: Senhor, me coloca, Pai, naquele emprego para que eu possa mostrar para todos que duvidaram de mim, não sei o que lá, para que eu possa, Pai, mostrar para eles. Em nome de Jesus, amém. Aí chega a oração lá: essa oração foi feita em nome de Jesus. Mas nada nessa oração Jesus pediu ou Jesus já fez de alguma maneira. Como que essa oração foi feita em nome dele? Porque o que Jesus pede? Pede para que a gente perdoe, porque fomos perdoados. Pede pra gente amar, pra gente servir. Então qualquer tipo de oração que não tenha um foco em amar, servir, perdoar. Top. E aí, vamos seguir, né? Então ele trabalha... Já esse primeiro capítulo aqui, a gente já tava no chão, assim, derrubado, chorando, falando: meu Deus, eu não sou crente. E aí ele segue
com um capítulo que eu amei demais, como fã aqui do Homem-Aranha, né, claro. Crucificando os nossos sonhos. E aí a frase, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, como que vocês entenderam a leitura aqui desse capítulo? Como que foi pra vocês? Vamos seguir um pouco nessa linha aqui desse capítulo novo. Meu, essa parte do livro que trata acerca do heroísmo, de quem é o vilão, do herói que abnega a si mesmo em prol de algo muito maior, um poder que está acima do seu próprio poder, me pegou de jeito, porque principalmente por conta do Homem-Aranha. Mas essa é uma questão que a gente precisa urgentemente falar mais. Atos, capítulo 1, versículo 8, diz que nós, como testemunhas, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre nós. E, enfim, seremos essas testemunhas em até os confins da terra. E a gente precisa entender de fato qual é o uso desse poder. Eu vou usar esse poder em prol de mim ou vou usar esse poder em prol de algo maior? Nós recebemos todas essas coisas. Nós temos isso em mãos para testemunhar com autoridade da palavra e a própria vida. E Jesus está aí, que Jesus é o verdadeiro herói, que eu sou o vilão da minha própria história. E que é isso, nada além disso, que passa disso heresia. Brincadeira. E também tem o exemplo de Paulo, que eu acho incrível, imprescindível, sensacional. Que mesmo chicoteado, torturado, perseguido, ele ainda tem a leveza no coração de dizer que essas leves e passageiras aflições estão produzindo para nós uma glória incomparável, uma glória que possui eterno valor. E nada que se compara com isso. Quem recebe esse poder, quem recebe o Espírito Santo, quem recebe essa responsabilidade em mãos, recebe o revestimento de entrega, independentemente de qualquer situação, independente das consequências. E, gente, sério, isso é maravilhoso demais. Esse capítulo falou muito comigo, porque nele o Bibo pega e fala assim que quando a gente olha para nós mesmos, até os nossos desejos, os nossos melhores desejos, que são para ajudar os outros, tem um ego dentro de nós querendo aplaudir, querendo o aplauso das outras pessoas, querendo que as pessoas peguem e falem: nossa, como que você é incrível, como você fez isso tão legal, nossa, como você é maravilhosa. E muitas vezes isso não tem que acontecer, porque o Bibo pega e fala: servir a Jesus é literalmente sentenciar a morte ao seu ego, porque o propósito que Deus tem para nossa vida não é para nós, mas é por nós, porque nós somos flechas que acertam o alvo, que são as outras pessoas que estão ao nosso redor. E aí ele até usa uma frase do C.S. Lewis, que o Lewis pega e fala que a vida natural tem medo da luz que o mundo espiritual tem, porque a vida natural ela é autocentrada, precisa ser paparicada, e a vida espiritual é totalmente o contrário. E ele pega e fala assim que todo egocentrismo e toda vontade própria é morta. E a nossa vida natural tenta lutar com unhas e dentes para que isso não aconteça. Quando, na verdade, a gente tem que reconhecer que muitas vezes os nossos desejos não são os melhores desejos. E que quando a gente olha para o outro, a gente está realmente seguindo a vontade de Deus e crucificando os nossos sonhos. Porque Jesus fala que toda vez que você ajuda alguém sem esperar nada em troca, você está ajudando a ele mesmo. E eu acho muito bonita a forma que Bibo fala sobre isso. Uma coisa muito interessante também e aqui foi uma analogia que eu fiz assim direta para nossa experiência, nossa realidade também como pentecostais. Uma marcação que o Bibo faz aqui, que é: não recebemos o poder de Deus para benefício próprio, recebemos para testemunhar, e cristão testemunha com a palavra e com a vida. E aí, se a gente for lá em Atos, no capítulo 4, versículo 33, a gente tem um relato, né, que os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus com um grande poder. E essa palavra poder é a palavra dunamis. E esse poder dunamis é o poder do Espírito Santo, um poder explosivo. Então é muito interessante que a ideia do poder do Espírito Santo na vida dos apóstolos estava ligada com o fato deles anunciarem Cristo e testificarem da ressurreição.
E aí, como que eu faço essa ligação com a nossa experiência de pentecostais? Eu fui um garoto que na minha adolescência questionei muito, né, o que era batismo com o Espírito Santo. Eu não entendi essa experiência, ainda era muito novo na fé. Eu sempre orava, mas por que eu tenho que buscar isso, né? Por que eu tenho que querer isso? Será que é essencial a minha salvação? Deus me ama mais? E uma coisa que eu vejo muito é que na busca por batismo com o Espírito Santo, muitas pessoas o fazem uma ideia de que isso é um tipo de confirmação de que Deus ama elas mais, de que elas ainda têm o favor de Deus. Então assim, eu já ouvi de pessoas que falaram, tô desanimando na fé, eu acho que Deus não gosta de mim. Eu falo, caramba, né, mas por quê? Porque eu tô buscando o batismo com o Espírito Santo há tanto tempo, eu não recebo. E aí, essa ideia que a gente tem de batismo com o Espírito Santo sendo um tipo de confirmação do favor e da graça de Deus é muito errado, né? Então, quando a gente busca da maneira certa, na certeza de que o batismo com o Espírito Santo é esse dunamis, essa potência, essa força explosiva que nos faz anunciantes do ministério de Jesus, da ressurreição da palavra dele, eu acho que a gente recebe o que a gente procura. Foi exatamente, eu lembro da minha experiência de batismo, foi no pós-Conjadema, em 2018, quem tava pregando era o Gilmar Fiuza, e era um momento que eu tava buscando mais um amadurecimento da minha fé, da minha espiritualidade, e aí naquele dia, assim, eu já tava num processo de algum tempo, assim, e naquele dia eu falei, Senhor, eu aceito o chamado que o Senhor tem pra minha vida, eu aceito o ministério que o Senhor tem pra minha vida, que eu entendo que é o que o Senhor tem pra mim, e se o Senhor tem isso pra mim, me confirma, me revestindo do teu poder, para que eu faça isso com ousadia, faça isso com autoridade, faça isso com dunamis, né? Que isso seja algo que exploda e vá para fora de mim e que alcance outras pessoas. E nesse dia eu fui batizado. Então, acho que também parte dessa procura do batismo do Espírito Santo tem sempre que estar alinhada com o verdadeiro entendimento do que ele significa. É o revestimento de poder para o anúncio de Cristo. Você vai ser salvo se você não for batizado. O batismo do Espírito Santo não é um carimbo ali dos VIPs de Jesus, que Deus ama mais ou que Deus ama menos. Pedir o batismo do Espírito Santo é pedir uma baita de uma responsabilidade. E aí lá naquele dia, o Senhor vai chegar e falar, te revesti com o poder do meu Espírito. E aí, o que você fez com essa dinamite no seu coração, com essa explosão? Eu guardei pra mim, vivi pra mim. Então, quanto que o entendimento real do batismo do Espírito Santo pra nossa experiência de pentecostais é super importante também pra uma espiritualidade saudável. E aí, puxando com o que você falou, né? Ele termina o capítulo falando sobre isso, sobre propósito. Que muitas vezes a gente espera fica esperando esse propósito pra começar a caminhada. E aí, a Bíblia fala, você vai descobrir o seu propósito enquanto você estiver no caminho. Que muita gente fala, mas eu não canto, eu não prego, eu não sei ensinar, eu não sei tocar, eu não sei nada, o que eu vou fazer aqui? Gente, o propósito, Cristo vai revelar enquanto a gente caminha, enquanto nós estamos nessa caminhada, sabe? E aí ele abre um parênteses muito bom sobre isso. Assim, o que a gente percebe muito, acho que é geral praticamente, né? A busca, né? Essa busca de saber qual é o meu propósito para o que eu faço, o que eu tenho que fazer. Todos, né, só se apegam, na verdade, à pregação da palavra, ao louvor, à adoração. Fulano é líder, cicrano é regente, e Beltrano é pastor, é diácono, é isso, é aquilo, mas não conseguem o tamanho da obra do Senhor, né? O quão a seara é gigante e ficam focados só nas coisas que são, vamos dizer assim, mais visíveis, né? Inclusive até ligando esse ponto à questão do ego até, né? Porque é o que chama atenção, né? Nossa, mas eu queria saber pregar, eu queria saber cantar, mas há tanta coisa a se fazer na obra do Senhor e que não precisa ninguém ver, não precisa ninguém estar ali, né, para aplaudir, elogiar. E é simples a busca pelo seu propósito, pelo que você deve fazer. Primeiramente, você já aprendeu que se deve colocar, né, se submeter à vontade do Senhor. Então vai lá, trabalhando na obra, aquilo que aparecer para fazer, vai lá fazer de bom grado, e o Senhor, né, Deus, ele vai lá te encaminhar, vai te guiar pelo caminho correto, né, e vai chegar num ponto que você vai perceber, olha só onde Deus me colocou, né, olha onde eu estou.
E isso por quê? Isso porque você foi com o objetivo de trabalhar para o Senhor e não para se mostrar e não para aparecer para os outros, né? Então, naturalmente, você encontra o seu propósito, a sua função para o que o Senhor te chamou. E é simples, basta você se colocar, né, sobre a vontade do Senhor, sobre a vontade do Senhor, né, por aquilo que Ele deseja fazer na tua vida. É simples, é só se dedicar à obra dele, né? Onde o pastor ali, inclusive o pastor vai te auxiliar muito nisso, né? Você questiona o pastor, o que precisa aqui para ajudar na igreja, na obra, do que o senhor precisa, estou à disposição, né? Então nem sempre vai ser pregar, nem sempre vai ser louvar, nem sempre vai ser líder ou regente, enfim. O propósito de Deus, né, vai muito além do que simplesmente cargos, né, do que simplesmente essas funções visíveis, né, onde você ganha destaque. E não é assim que funciona, né? E Deus naturalmente vai lhe apresentar, vai te mostrar, né, que você está ali no seu objetivo. Mas o principal objetivo mesmo de todos é que lá no final há um céu aguardando a todos nós, né? Uma eternidade aguardando a todos nós, onde lá não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, somente alegria, né? De eternidade em eternidade junto com o Senhor. Então não tem coisa mais gratificante, coisa mais honrosa, né? Para que um crente busque para a sua vida, né? E essa é uma questão muito importante e muito urgente também. Porque eu acredito que as pessoas ficam muito fixadas em uma ideia de eu preciso entender qual é o meu propósito, preciso entender o que eu vim fazer. Só que primeiro a gente precisa conhecer a Cristo, entender quem Ele é, entender quem somos nele, entender o que Ele quer de nós. Nós, perante Cristo, somos filhos amados, somos filhos maduros, filhos queridos, mas também somos discípulos, porque nós temos uma relação com Jesus, que é o nosso amigo. E nós também nos submetemos à disciplina dele. Nós abandonamos os ídolos dos nossos corações. E é para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para sermos discípulos de Cristo. A gente fica muito preso a uma ideia apenas de entender o que eu quero fazer. Quando, na verdade, acredito eu, né, que a questão certa a ser feita é o que o Senhor quer que eu faça. Que eu posso fazer para acrescentar mais ao seu reino, qual é a vontade que o Senhor tem para a minha vida, o que eu posso fazer para exercê-la cada dia mais e mais aqui em terra. Tem um versículo que se encontra em Jó 42, não lembro ao certo qual que é agora, qual ele diz, com o ouvir dos meus ouvidos o ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Isso é muito importante. A gente precisa não só ouvir essas coisas, a gente não só precisa ficar sabendo que fulano viveu, que cicrano realizou tal coisa, que Beltrano fez isso, fez aquilo. Nós fomos chamados para viver, porque nós somos discípulos. E discípulos vivem. Multidões só ficam sabendo, multidões só se encantam. Tenho certeza que existiam muitas pessoas na época de Cristo que ouviam falar de todas as coisas que ele fazia, mas ainda assim... nossa, ele fez isso, massa. Mas existiam aqueles que estavam perto e viam com seus próprios olhos o que Cristo fazia, todos os milagres que ele realizava. E nós sabemos que as pessoas mais próximas de Cristo na época eram os seus discípulos, seus amigos. E é para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para abrir mão dessa nossa autenticidade própria, desse carimbo que a gente carimba na nossa pele todos os dias, para ser carimbado por Deus, ser aquilo que Ele quer da gente, para ser marcado por Deus, para sermos verdadeiros discípulos, verdadeiros seguidores, porque viver essa autenticidade própria, viver o eu, é viver para o pecado. E nós como cristãos, nós como seguidores, nós temos apenas duas condições: escravos do pecado ou escravos de Deus. Há um versículo em Romanos 16 que diz que, olha, vocês podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Há sempre esse caminho, a bênção e a maldição. Cristo nos chama
todos os dias, olha, escolhe a vida, seja meu discípulo, não seja multidão, vem viver comigo. E é sobre isso. Uma coisa que também faz muito sentido é que o propósito ele tá ligado a se relacionar com Deus. Porque quando você se relaciona com Deus, você começa a buscar mais dele e você começa a ter o desejo de cumprir as coisas que ele tem mandado a nós. Quando você se relaciona com Deus, você sente no seu coração de mostrar ele para todas as pessoas, a fazer o ID, a mostrar para as pessoas o quanto Deus é bom. E quando o Bibo fala que a gente descobre o nosso propósito na caminhada, não é beleza, que caminhada. É descobrir qual é o caminho e quem é o caminho. Cristo é o caminho. E a partir do momento que a gente entende que Cristo é o caminho, a gente entende que a gente tem que andar no caminho ao lado de Jesus. E ter um propósito também é ter intimidade com Jesus. Toda promessa que Deus faz nunca é uma promessa do que ele um dia vai fazer, mas é uma confirmação do que já está feito. Deus já está lá na frente, a promessa já está cumprida. Agora o que ele faz pra gente é guiar os nossos passos, guiar nossa vida, nossas experiências até a promessa. A questão não é o resultado da promessa em si, a promessa, mas é quem e como a gente chega lá. É o caminho que é trilhado até aquela promessa. Então é Deus chegando para Abraão e falando: Abraão, eu vou te fazer pai de multidões. E a gente lembra que Abraão só viu 2 filhos dele, né? Ele não viu a nação de Israel. Mas a questão é, a promessa já estava cumprida lá no futuro. A gente pode ver hoje no mapa, é o povo de Abraão. O povo que saiu de Abraão. E aí o que Deus faz? Todas as experiências, todo o relacionamento de Abraão com o sobrinho, tudo na vida de Abraão, esperar a promessa de Deus, tudo aquilo foi guiando ele, dando experiência para que ele fosse pai. E um pai mais próximo de Deus, que é o pai que quando o próprio Deus pede o filho dele, ele fala: não, eu confio, eu conheço Deus tão de perto que eu confio que se ele quiser levar o meu filho, ele tem poder para ressuscitar ele. Então, cada promessa que Deus faz pra gente não é de algo que um dia ele fará, que ele ainda não... já tá feito. Agora se preocupe em caminhar com fé, na esperança de que o que ele quer de você é te transformar para aquela promessa. Porque o Lucas, o Nicolas, a Nick, o Rubens, o Vini, o Rodrigo, todo mundo aqui que tá escutando esse podcast, o Vinícius Gaiola, grande amigo, Vinícius Gaiola, que vai viver a plenitude dos sonhos de Deus para a vida dele, são os Vinícius, Rodrigos, Dani, Maísa, Larissa, que se disporem a viver de maneira plena o processo de Deus. Porque são só essas pessoas plenamente transformadas pela palavra de Deus que vão chegar na promessa e vão saber viver ela. O Abraão, que seria pai de multidões, seguisse o próprio caminho dele, ele teria destruído a nação. Teria destruído uma promessa. Mas por escolher viver a promessa de Deus da maneira de Deus, a gente pode olhar no mapa e hoje apontar: ó, isso aqui é Israel. Esse é o povo de Abraão. Sobre esse preparo no caminho, eu acho que tem uma frase que ela é muito bonita, que define muito isso, que é: tudo que você... cada dia da sua vida define como vai ser a sua vida. Então, como que a gente está vivendo hoje vai nos moldar para o futuro que Deus tem pra gente. Cada passo e cada ato que a gente dá hoje ressoa na nossa eternidade. Porque a nossa eternidade já foi definida quando a gente levantou a mão e falou: eu aceito Jesus. Quando a gente percebeu que a gente tinha certeza da nossa salvação. Então, agora, tudo que a gente faz, a gente tem que fazer voltado para o céu. Então, o que eu estou fazendo no meu dia a dia vai definir o que eu quero para o meu futuro. A gente vê na Bíblia várias vezes o próprio Deus falando da sua glória, de o quão glorioso, quão bondoso, quão maravilhoso ele é.
Deus manifestando verbalmente a sua glória não é um sinal de arrogância, mas é um atestado à nossa consciência da bondade dele. É Deus lembrando pra gente o tipo de Deus que ele é. Há um conceito hebraico muito bonito quando a gente lê a Bíblia. O nome de Deus a gente não sabe, né? A gente tem ali aquele acrônimo das letras e toda aquela tradição de que o nome de Deus foi perdido. Mas uma coisa muito interessante numa leitura hebraica da Bíblia é que Deus se apresenta não pelo nome, mas pelo que ele é e pelo que ele faz. Então toda vez que Deus apresenta a glória dele, quão maravilhoso ele é, poderoso, onisciente, onipresente, toda a majestade dele, não é um sinal de arrogância, falando, olha quão grande eu sou, adorem a mim, como se Deus precisasse, sabe? Como se Deus levantasse um dia assim, né, fazendo uma analogia, nossa, eu tô tão triste, eu preciso tanto de palavras de afirmação, sabe? A linguagem de amor de Deus fosse palavras de afirmação, eu preciso tanto de palavras de afirmação, que alguém diga que eu sou santo e bonito. É um Deus deprimido, né? Exato, né? O Deus, gente, digam que eu sou santo, por favor. Mas não, a ideia de que Deus manifesta a sua glória verbalmente é um lembrete à nossa consciência de quem ele é e do porquê a gente pode confiar nele. E aí tem uma analogia que eu acho linda, que é do pastor John Piper, né? Eu até fui revisitar ela hoje, eu tinha contado um pouquinho diferente, fui revisitar ela hoje pra ver melhor. É uma analogia que ele faz que é o seguinte: suponha que você tem um problema, né, cardíaco muito sério, e aí você vai pro hospital. Chegando no hospital, você descobre que você vai ter que passar por uma cirurgia e o hospital chega, ó, nós temos 2 médicos que podem fazer a sua cirurgia, 2 cirurgiões. Um deles é um médico inexperiente, tá no começo de carreira ainda, e ele fez 4 cirurgias iguais à sua. Das 4 que ele fez, os 4 pacientes morreram. E aí depois, o hospital apresenta uma segunda opção. Olha, tem esse médico aqui, ele fez 1000 cirurgias iguais à sua. Dessas 1000, ele conseguiu salvar as 1000 vidas. Os 1000 pacientes se recuperaram e hoje estão bem. Agora imagina que esse médico, ele vai ao seu encontro, ele te agarra pelos ombros, olha no fundo do seu olho e fala: me escolhe, não escolhe ele, me escolhe, eu posso te salvar, eu sou o melhor. Você acha que esse médico, quando ele faz isso, ele faz por arrogância? Ou ele faz porque ele tem um cuidado e um amor extraordinário pela sua vida? Você acha que ele faz isso porque ele é arrogante? Ou porque ele tem a certeza de que ao escolher ele, você está escolhendo a melhor opção para sua vida? E a ideia da glória de Deus, Deus manifestando a sua glória, é a mesma. Deus não fala da glória dele porque ele precisa de carinho, que ele tá deprimido, que ele precisa de palavras de afirmação. É ele lembrando a nossa consciência pecaminosa, cauterizada, de que ele é a melhor escolha. É aquela analogia, né, do homem em cima do muro, e aí de um lado o anjo falando: vem pra cá, por favor, vem pra cá, aqui é o melhor lado, vem pra cá, você vai ser feliz aqui, vem. Aí do outro lado o demônio só quieto, assim, aí a pessoa em cima do muro, né, pô, mas por que só ele tá clamando, pedindo pra que eu vá pra lá e você não? Paz, você já me escolheu, o muro é meu. Não escolher a Deus é escolher ao inimigo, né? Tem essa analogia. Deus manifesta a sua glória verbalmente, Deus afirma o quão poderoso e bom ele é, não por um milindre do seu ego, nem nada disso, mas é para lembrar a nossa consciência cauterizada de que ele é a melhor opção para nossa vida. E por isso que tudo que a gente faz tem que ser para a glória de Deus, para que tudo que a gente fizer manifeste aos outros: ei, ele é a melhor opção que você pode escolher para sua vida. Olha o que ele fez na minha. Por isso que a glória não é nossa, a glória é de Deus. Então toda vez que a gente falar glória a Deus, que essa frase seja de uma profundidade muito maior, né, do que a gente costuma falar, glória a Deus. Mas que a gente entenda, quando a gente fala glória a Deus, a gente lembre: eu estou anunciando que ele é a melhor opção
para a vida de qualquer pessoa que está aqui sendo afetada pelo meu trabalho. Irmão, veja só que bonito, né? Que profundo é você ter a noção do que você está dizendo, né? Quando está glorificando a Deus, né? O glória a Deus, porque Ele é o único digno desta glória, né? Faz parte da natureza dele ser glorioso, ser santo, ser onipresente, onisciente, onipotente, enfim, todos os adjetivos que a palavra nos mostra, é tudo da natureza dele, né? E você para e pensa, nossa, então é esse Deus que eu sirvo, é esse Deus que eu escolhi servir, é desse Deus que eu sou o escravo, né? Veja só que Deus perfeito, que Senhor maravilhoso a qual eu sirvo. E isso traz uma paz, tranquiliza. Eu particularmente, né, desde que me entendo por dentro, eu cresci na igreja, é o que o pessoal fala de nascer em berço evangélico, né? E porém eu não tinha o desejo de estar lá lendo a Bíblia e tal. Ia para a igreja, ouvia a palavra, os hinos, gostava de estar na igreja, mas nunca buscava aprofundar, né, entender direito aquilo. Até chegar a uma certa idade, eu falar, não, peraí, né, vamos fazer esse negócio direito aí, né? Por que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô aqui? Eu sou crente por quê? Porque meus pais são crentes, né? Então, tá errado isso aí. E aí, quando eu busquei a palavra, entender a palavra e eu vi, né, o Deus que eu sirvo, né, esse Deus que se apresenta como o grande eu sou, né? E não se apresenta por um nome simplesmente, mas sim ele é muitas coisas em que outras pessoas ou qualquer outro Deus que venha ser dito por qualquer um aí, não tem essas características que o nosso Deus tem, né? E aí quando eu entendi a quem eu estava servindo, é como se virasse uma chave, né? E você se sente transformado e mudado e você quer se aprofundar mais e quer entender mais sobre esse Deus, né? E quão bom é esse Deus e naturalmente você o glorifica, né? Não é algo automático, né? É glória a Deus, é aleluia, é santo é o Senhor, porque Ele realmente é. Uma coisa que eu acho muito legal é que depois, assim, do Clube do Livro, eu tive que ficar lá, eu e a Camille, esperando o pai dela chegar pra vir buscar a gente. E nessa, o Felipe começou a falar, a contar coisas pra gente. E nisso, ele pega e ele fala assim, vocês sabem o que é falar glória a Deus? E ele pega e fala, quando você diz glória a Deus, você está anunciando os feitos que Deus fez na terra. E você não está apenas anunciando os feitos que ele fez na terra, você também está anunciando o que ele fez, mas que ele vai voltar e continuar fazendo. E quando você diz aleluia, você não está apenas falando aleluia, que quer dizer Deus é bom, isso aqui. Não, aleluia significa louvor a Deus. É uma junção de duas palavras. Por isso que você não pode dizer aleluias, porque seria louvor a deuses. E acho que é muito importante você entender o que você fala para você ter propriedade no que você falar. Porque quando as pessoas virem perguntar para você, você vai poder falar, meu Deus é santo, porque ele santifica todas as coisas ao redor. Quando eu estou falando que Deus é santo, logo eu estou sendo santificada. Quando a gente tem propriedade para falar essas coisas, para glorificar o nome de Deus, eu acho que a gente é edificado e as pessoas ao nosso redor também são edificadas. Amém, amém. Que coisa maravilhosa, gente. Que momento maravilhoso. É incrível pensar em todas essas coisas, é incrível pensar na nossa relação com Deus, em quem nós somos, como Ele nos vê, como nós o vemos. E uma coisa que eu considero extremamente importante, que é dito no livro, principalmente
mais pro final, quando ele fala sobre o Deus selvagem, eu acho isso incrível. Que a nossa relação com Deus, ela não deve ser jamais baseada em somente emoções, nas nossas próprias vontades ou nos nossos sentimentos vãos e passageiros, porque Ele é um Deus, Rei soberano, que espera de nós obediência e reverência. Ele é um Deus que deve ser, de fato, temido. E é incrível pensar e refletir nessas coisas, porque tem uma frase do Bibo que, usando as palavras do Ian, não me deixa dormir, que ele diz que o Evangelho não é o ser humano em direção a Deus, com mãos cheias de boas obras para trocar por uma coroa cheia de pedrinhas. O Evangelho é um Deus em direção à criação, com mãos cheias de sangue, trocando a coroa pela cruz. E isso me confronta demais, 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 demais. Amém. Gente, que papo sensacional. Eu fui extremamente edificado aqui. Me emociona muito lembrar de tudo que a gente passou, tudo que a gente viveu. E aí, pra encerrar, queria um testemunho aqui final, Nicolas e Nicole, do que vocês tiraram ao final de estudo, né, da leitura desse livro. E falar um pouquinho, né, resumir um pouco aí como foi a experiência de vocês a partir dessa primeira leitura. Eu acho que primeiro deveria ser os teólogos que começam a falar, sabe? Então, Nicolas, pode começar. Teólogo é uma palavra muito forte, meu irmão. Tenha misericórdia de mim. Não, por favor, irmão, fique à vontade, faço questão. Ai, meu Deus. Quando eu continuei lendo esse livro, e já era como era a segunda vez, eu já estava lendo com um pouquinho mais paz, um pouquinho de mais atenção. E eu acho que foi muito edificante, principalmente escutar os testemunhos das pessoas que estavam ao meu redor. Porque eu comecei a perceber que o Deus que destrói sonhos também é aquele que reconstrói os sonhos na vontade dele. Que Deus não quer apenas preencher um espaço dentro do meu coração. Ele quer muitas vezes destruir o que eu penso para reconstruir na vontade dele. E que quando a gente percebe que os nossos sonhos vão ser destruídos e a gente continua confiando em Deus, a gente descobre um novo patamar. A gente descobre um Jesus que eu estou batalhando para conhecer. Um Jesus onde, independente de tudo que acontecer, eu sei que ele vai estar do meu lado. E tem uma frase que está acontecendo essa semana, desde o Clube do Livro, que fala bem assim: você só entende que Deus é tudo que você precisa quando Ele é tudo que você tem. E às vezes Deus destrói nossos sonhos para nos mostrar que a gente é completo somente dele, que a nossa integridade não é são as coisas materiais, mas são as coisas que estão presentes nele. E Deus tem falado muito ao meu coração que muitas vezes pessoas vão embora, muitas vezes as coisas que você quer ter na sua vida não dão certo, mas não é porque ele não te ama, mas porque os planos dele e os sonhos dele na sua vida são superiores aos nossos. E é isso, gente. Eu amei participar desse Clube do Livro. Eu já tô no próximo, toda ansiosa, porque o próximo livro é, sensacional. E agora o teólogo sensacional do Nicolas. Por favor, fale. Gente do céu, não faço isso não. Primeiramente, eu também amei o livro. O que mais gostei no livro é trazer essa nova perspectiva que, na verdade, não é nova, né? É algo que a gente não conhecia porque estava camuflado através de falácias bonitas ou supostas teologias atuais aí que tentam trazer coisas, entre aspas, mais positivas para a vida do cristão, sendo que, na verdade, não é o que a palavra nos mostra, não é o que a palavra nos diz, né? Então, essa revelação, né? Esse abrir dos nossos olhos, né? De ver que o nosso Deus, ele é um Deus que destrói sonhos, que ele tem coisas melhores, né? Os planos de Deus são melhores, né?
E isso me fez refletir muito, porque sempre quando eu pedia, Senhor, que seja feita a tua vontade, né? Assim como também, né, falado no livro sobre o Pai Nosso, né, que há esse trecho, né, que seja feita a vontade de Deus na terra como no céu, né? É muito profundo isso, que a vontade de Deus seja feita na minha vida. E eu parei para pensar em várias questões. Poxa vida, e se eu quiser tal coisa e colocar perante o Senhor e orar e buscar, mas e se Deus me disser não? Como que eu vou reagir? Será que eu estou preparado para ouvir o não de Deus? Porque um pai consciente, um pai que ama verdadeiramente seu filho, ele também sabe dizer não para o seu filho, porque o pai sabe o que é melhor para o seu filho. Então foi maravilhoso ter essa perspectiva novamente, né, na minha vida, porque às vezes a gente acaba vivendo e vai passando e vai esquecendo de pontos tão importantes. E é isso, é a vontade de Deus que prevalece, né? E assim como Jó, né, questionou a mulher dele, né, falando: aceitaste o bem, então não vai aceitar o mal de Deus também, né? As coisas boas que Deus nos fornece, a gente aceita. Mas e se Deus disser não? E se Deus tirar essas coisas? E se Deus nunca dar, né, nunca der essas coisas para nós, né? Como que nós reagiremos? Sabendo que Ele é o grande Senhor. Então foi maravilhosa essa experiência, amei estar também. Eu estou no próximo livro também já corri para garantir minha vaga. E vai ser uma bênção, gente. Nossa, assim, demais. Estou feliz demais por ter participado aí desse clube do livro. Posso fazer um comentário aqui, geral? Gente, amo ter vocês dois no clube. Amo ter eles no clube. E esse aqui é um convite a você. Gente, o clube é sonho de Deus. Eu não duvido disso. A galera tem vivido isso e juntos nós temos vivido coisas inenarráveis, inexplicáveis. Não tem palavra chique que expresse o que nós temos vivido em conjunto. Isso aqui é só a superfície, como muitas pessoas cantam por aí, é só o começo e glória a Deus por isso. Então, nas próximas oportunidades, vem participar com a gente também. Tenho certeza que vai ser uma bênção e que você vai ser muito edificado também. Amém! Galera, é isso. Muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite. Nicolas, Nicole, vocês são incríveis, acrescentaram demais aqui. Creio que todo mundo pode aprender um pouco mais de Deus e sobre essa experiência de entregar os nossos sonhos nas mãos de Deus através da vida de vocês. Muito obrigado. Obrigado também, Luana, Rubens e o Lucas. O Lucas estava aqui desde o começo também, nos ajudando aqui nos bastidores. É isso, muito obrigado para você que ficou até aqui nos escutando. Compartilhe nas redes sociais, nos marquem lá para que a gente possa repostar. E não se esqueçam, entregar os nossos planos nas mãos de Deus é a melhor opção para a nossa vida. Muito obrigado, esse foi mais um episódio do UmaCast.